controlada, você consegue, tá? Porque às vezes a gente coloca em crianças um pouquinho menores e ele vai muito bem. O que a gente tem de feedback do Monal, e eu brinco que é o primeiro Monal que a gente colocou, eu sempre conto essa história, porque hoje eu trabalho na Medical System, que é a empresa do grupo Liquid que fabrica equipamento. Antes eu trabalhava no Vitalé, lá em São Paulo. E aí a gente não trabalhava com Monal, a Medical System não trazia o Monal para o Brasil. E um dia nós tínhamos que adaptar um ventilador numa criança no hospital. A criança, lá no São Luís, a criança tinha uma cromossomopatia desconhecida. Era uma cromossomopatia, não me lembro de qual cromossoma, mas tinha uma evolução desconhecida. E o problema era, eles queriam dar alta, mas a criança não ganhava peso. Então ele tinha 6 meses e pesava 3 quilos e pouquinho. Ela tinha um esforço ventilatório muito grande. Um esforço ventilatório muito grande. Então eles tentavam adaptar, a criança estava no servo, tinha que passar por um ventilador de home care e pegava infecção constante. Então, aí vamos adaptar. Adaptamos um ventilador, não dava certo. Todos os ventiladores que nós tínhamos no mercado na época, nada funcionou. E aí ficou aquela questão de honra, né? Para um home care que atende só criança, né? Que é a Pediatrics em São Paulo, atende só criança, e a gente falou, não, mas como que a gente vai fazer e tal? E aí veio a Medical System e falou, a gente vai trazer para o Brasil, ainda ia trazer daqui a 6 meses, um Monal, para lançar, saiu a vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária no Brasil demora séculos, né? Saiu o registro da vigilância sanitária. E eu lembro que a vendedora falou, eu tenho um aqui, você quer testar? Aí levamos, testamos e a criança ficou bem. E aí eu comecei a estudar o Monal, falei, mas o que aconteceu? Tudo que a gente tinha no mercado não adaptou e o Monal ficou bem e ele conseguiu ventilar. Ele tem uma sensibilidade, se você for ler artigos científicos sobre o assunto, que são artigos que não são pagos ou patrocinados pela empresa, né, artigos idôneos, ele tem um tempo de disparo mais rápido, ou seja, o tempo entre a criança ou o adulto puxar o ar, né, e ele enviar o ar milissegundos mais rápido, mas faz bastante diferença quando a gente está falando de uma criança de baixo peso. Então, chama Matheus, o menininho, saiu do hospital, foi para casa, hoje ele nem usa mais o Monal, porque ele usa só para exercício à noite, um BiPAP, saiu do ventilador. Então, eu fico até feliz, porque é um case. E aí, a partir de então, a gente começou a trabalhar com o Monal aqui no Brasil. A gente começou a instalar em São Paulo e agora tem no Brasil todo. Só pra gente passar rapidinho as partes dele. Ele trava mesmo. Então, ó, parte posterior, a gente vai ter um filtro que é um filtro simples, que é um filtro lavável, tá? A gente orienta a lavar uma vez por semana, porque esse é um ventilador, como os ventiladores de home care, a turbina, então ele pega ar ambiente, né? A gente dá suplemento de oxigênio, mas ele pega ar do ambiente. Pegando ar do ambiente, ele também pega poeira, ele pega tudo que tiver no ambiente, né? Então essa parte de trás, que é a entrada de ar da turbina, ela tem que estar sempre livre. Tem casa que eles gostam de colocar assim, né? Coloca numa bancadinha e fecha tudo num cantinho, assim. E eu já vi colocar embaixo da cama até, assim. Eu falei, não, gente, tem que ventilar, que pega ar do ambiente. Então ele tem que estar com essa abertura livre. Em alguns casos, ele começa, depende do lugar em que a pessoa mora, às vezes começa a ficar muito ruidoso antes do tempo. Porque normalmente a manutenção preventiva dele é a cada 2 anos. E é preventiva mesmo, né? São trocas feitas preventivamente para prolongar a vida útil do aparelho. Aí começa a ficar barulhento. E aí você vai ver a turbina que está muito suja, né? Muita poeira que entrou. E aí pede-se a troca, faz a troca e aí troca-se a turbina do equipamento. Mas em geral é turbina com ruído, a turbina suja. Né? Acontece em lugar que tem muita poeira, em São Paulo pela poluição e assim vai. A entrada de O2 é aqui, então coloca uma mangueirinha de O2. É um ventilador que funciona a baixa pressão, então ele não é ventilador que funciona com rede hospitalar, né? Ele não vai funcionar, a rede de hospital ali te dá 4 bar mais ou menos, então ele funciona 1,1 bar e meio. O que isso quer dizer? Cilindro, concentrador, todas essas fontes que a gente trabalha domiciliares, são essas fontes que ele vai trabalhar, tá? Aí a trava, né? Coloco aqui, ligo na eletricidade. Ele vai ter um botão, ele tem uma entrada USB. Para que serve essa entrada? Para baixar dados, tá? Então, eu até falei com os meninos, se você conectar
um USB aqui e ele estiver ligado, não ventilando, tá? Mas ligado em stand-by, ele te dá uma tela de transferir dados. Transferir os dados, a gente consegue mandar por e-mail para a Liquid, para Medical, e a gente consegue fazer análise de toda a caixa preta do equipamento. E ele tem um software que chama Mona Lisa, que eu consigo também emitir um laudo se for necessário. Então, às vezes precisa, com o Monal nunca aconteceu, mas já aconteceu com outros equipamentos. Ah, o paciente foi a óbito e a família acha que é X equipamento que... E o equipamento que deu problema. Acontece. O problema foi o equipamento. Exato, né? Aí você vai lá, baixa. Com o Monal a gente não teve nenhuma dessa história, mas isso acontece. Então, baixa o dado, faz a leitura, a gente devolve toda a leitura, todo o relatório do equipamento, tá? Ele não dá pra fazer a leitura na tela. Wi-Fi, assim? Por via computador? Nuvem, né? Não. Porque tem alguns que a gente... CPAPs. O CPAPs hoje da Resmed tem. Isso. E o Astral também. Vai ter, mas tem que ter um módulo, né? Tem que ter um modem conectado. Ele não tem essa alternativa ainda. Muito provavelmente o que a gente vai fazer no futuro é trazer o modem. Para que aí você consiga por nuvem fazer isso. O CPAPs tem, porque ele já tem a tecnologia, né, 3G, 2G. Isso. Os outros ventiladores são todos com modem. A gente já tem na França com modem, porque na França é o setor público que paga os equipamentos. E aí tem que ter tudo. Precisa provar que a pessoa realmente está usando. Está precisando. Então eles usam com um modem acoplado. Mas no Brasil a gente acaba não... Fora que a gente tem um outro problema que é a rede de internet do Brasil, que é péssima. Então hoje a gente às vezes tem paciente que compra um CPAP maravilhoso e não consegue transmitir os dados. Utilizar a tecnologia por falta de... Porque a rede é muito ruim. Mas isso é compatível. São os problemas de estrutura do país. Então tudo bem. A gente tem a possibilidade aqui de um alarme remoto, tá? Aqui no Brasil a gente tem as peças para isso. O Vitalair, ele acho que tem 1 ou 2 pacientes que usam, que é uma caixinha de som mesmo, com um fio de 25 metros, que você consegue colocar no quarto da família ou colocar num lugar distante, se você quiser aquele alarme. Aí se ele alarmar, ele alarma. Toca nessa caixinha. Tá? Então a gente tem, acho que uma criança que é a quarta distante do quarto da família, a mãe colocou e aí à noite ela liga, uma coisa assim. Então a gente tem os alarmes box, mas serve para isso um alarme remoto, tá? Então ele aqui está na configuração ramo único, ele tem a possibilidade de conexão ramo duplo. Então, se a gente apertar aqui, ó, isso aqui é uma peça que sai. Então quando eu uso ele na configuração ramo único, ele fica assim, de ladinho. Né? Eu conecto a saída e a gente usa aqui, não tem problema. Tem alguma diferença disso? O ramo duplo, ele faz a leitura expiratória. A leitura expiratória é a única coisa que vai ter, que vai te dar ali essa leitura. Isso. Porque assim, os equipamentos que não tem ramo duplo, o que eles fazem é volumes estimados. Tudo que é expirado, quando o equipamento não tem ramo duplo, é estimado. Então ele faz uma leitura do inspirado, o algoritmo dele faz um cálculo e ele te dá um valor estimado. Criança, pega a cadeira ali de enfermagem, pega lá. Sempre. Então são valores estimados. Então, isso para o Trilogy, por exemplo, é um valor estimado, exalado, né? Porque ele só tem um ramo. Qualquer ventilador que você pegue com um ramo só, ele dá valores exalados estimados. Quando você precisa de muito critério, um paciente criança, uma patologia delicada, em que você precisa de cuidado no que está exalando, aí vale a pena você usar ramo duplo. São casos raros, porque normalmente pacientes de home care são pacientes que são mais estáveis de uma forma ou de outra, crônicos, né, não tão críticos, então que você não precisa de uma monitorização tão fiel de volume exalado, diferente de um paciente que está no hospital. Né? No hospital não tem jeito, você tem que ter muito controle daquilo que está exalando. Aí você sente, tanto que o ventilador de hospital é sempre ventilador com 2 ramos, né? Eu brinco que eu falo assim, olha, tem home care, por exemplo, home care que só trata criança, pediátricos em São Paulo, só usa ramo duplo.
Não tem discussão, eles só usam ventilador ramo duplo. Outros home cares que atendem adulto, adolescente, normalmente usam ramo único. Por quê? Várias razões. Primeiro, o custo. O custo de um ramo único ele é muito mais baixo do que o custo de um ramo duplo, a gente precisa sempre levar isso em consideração. E a facilidade de você fazer a troca de um circuito. Então, existem home cares em diversos lugares no Brasil afora, que tem home care que não tem auxiliar de enfermagem na casa. Quem faz a troca é a mãe, é o cuidador. Então, é mais fácil você ter um ramo único do que fazer a mãe. Claro que depois de um tempo também, a mãe se acostuma. Mas a troca de um ramo único é muito mais simples do que a troca de um ramo duplo. Quando a gente tem um ramo duplo, o que vai no lugar disso aqui? Vai no sensor de fluxo. Tá? O sensor ele tem mais ou menos o mesmo tamanho, ele vai aqui na lateral e aí você vai colocar a saída de ar dele aqui. Ele faz a leitura, certinha do valor exalado. Tá? Ele tem um diafragma, que vai aqui, e vai ter um filamento quente, que faz a leitura de todos os valores exalados. Essa é a diferença. Quando ele vai novo, quando a pessoa compra um Monal, por exemplo, ele vai com essa parte, ele vai com um sensor respiratório descartável e um esterilizável. Por quê? Porque o esterilizável pode ser esterilizado com óxido de etileno, pode ser autoclavável. E em hospital eles fazem esses procedimentos, né? Eles esterilizam, reutilizam. E o descartável, ele pode ser usado até 50 vezes. Né? Então, eu posso usar 50 vezes aquele mesmo equipamento, no sentido de eu troco de paciente, eu não preciso ficar fazendo a troca do circuito. Em que momento que ele vai disparar que eu preciso fazer a troca? Ele vai na tela mostrar que é o momento de fazer a troca do circuito. Porque aí deteriora o diafragma, ou o filamento quente pode deteriorar, e aí ele avisa que é hora de fazer a troca do sensor de fluxo, né? Do sensor da válvula respiratória. Para a home care, é diferente. O paciente vai usando. Quando disparar a necessidade de troca de sensor, a Vitalera faz a troca de tudo, né? Retira o equipamento, a área técnica descarta aquele sensor, coloca um sensor novo e o paciente vai receber o equipamento com um sensor novo. Eu não sei se é o caso do paciente de vocês que usa um sensor, ou seja, não sei se ele usa ramo duplo ou ramo único, mas se for ramo duplo é assim que funciona, tá? Às vezes ele pode dar algum alarme porque ficou alguma umidade no sensor, porque né, ficou muito próximo da saída exalada, a pessoa coloca inalação, então junta um pouquinho de sal, então às vezes tem que orientar a tirar a salinidade, recolocar o diafragma. Isso acontece para todos os equipamentos que tem ramo duplo. Então, Astra, o PB, todos os equipamentos do mercado que tem válvula exalatória tem esses cuidados, que são cuidados que no hospital eles têm de rotina. Home care a gente acaba não tendo menos contato porque o ramo único é mais simples. Tá? Mas é assim, então se vocês optarem por um Monal que tem válvula expiratória, não tem que ficar fazendo compra de válvula, né? Vai ser... Precisou trocar a válvula, ele vai alarmar e a gente faz a troca do equipamento e a válvula é trocada na área técnica. Toda vez que o equipamento passa pela área técnica, no Vitalera é feita a troca de uma nova válvula, né? Compra-se, troca a válvula. Tá? Mas para pacientes mais que vocês não têm necessidade de monitorização tão acurada de volume exalatório, pode ser usado como um único, ele vai assim, tá? Então aqui a entrada expiratória, a válvula expiratória, aqui a gente vai ter uma linha de pressão. Uma coisa importante é que qualquer circuito funciona, tá? Então você não precisa ter um circuito do Monal, um circuito, só pode, porque antigamente tinha essa, só pode ser o circuito do ventilador. Se não for o circuito do ventilador, ele não funciona. Aí era um drama, porque, por exemplo, a gente já teve problemas, tinha ruptura de fornecimento lá nos Estados Unidos, e aí não importava, a gente ficava aqui sem conseguir entregar circuito para o paciente. Então, não. Hoje em dia, eu acho que a maioria dos fabricantes, se tiver linha de pressão, funciona normal. Normal. Se você estiver trabalhando com ele como não invasivo, vai funcionar normal. O único cuidado que você vai ter que ter é calibrá-lo.
Ele tem que, toda vez que troca o circuito tem que calibrar. Isso, você calibra para ele entender qual é o circuito que você está trabalhando. Qual é a extensão do circuito, qual é a saída da válvula exalatória, quanto sai de ar pela válvula exalatória, mas vai funcionar, tá? Outro dia, recentemente, me ligaram lá do call center do Vitaler. Estão perguntando se pode qualquer circuito, não é um circuito específico. O Vitaler vende um circuito que é até nacional, que calibra, funciona, e se vocês tiverem um outro... E tem home care que aluga o Monal e compra de outros fornecedores os circuitos, compra direto de empresa de descartável, sem problema nenhum, tá? A carinha dele é essa aqui, então ele tem essa alça para você segurar mesmo, né, para transportar ele. A tela dele, depois eu mostro para vocês, ela gira 180 graus, é para o paciente conseguir mesmo mexer. Como ele é turbina, qualquer posição ele vai ventilar. Se colocar ele de lado, colocar ele no meio da perna do paciente na maca, segurar. Em qualquer posição o equipamento ventila, mantém parâmetro, né? Não tem isso de coloquei de ponta cabeça ou para ele parou, não. E eu não sei se o paciente de vocês tem também, mas ele tem uma bolsinha, o Vitaler tem aí uma mochila, que é a mochila dele, é uma mochila mesmo, ela tem alça, então tem paciente que coloca atrás da cadeira de rodas e tem uma alça de mão, tem paciente que leva na mão, né? Não o paciente, mas quem tiver leva na mão, o cuidador. Por isso que a tela gira. Porque aí se quiser levar ele na mão, quiser levar na mochila, a tela gira 180 graus para você, em qualquer posição, conseguir enxergar os parâmetros. E aí ela tem a saída do ramo respiratório, saída para o ramo duplo, tem a saída de ar para ele poder tirar do ambiente, ela é feita para ele mesmo, né? Tem a telinha toda bonitinha para o Monal. Ele tem uma tela touchscreen, né? Vocês vão ver que ela é toda sensível. Mas ela reconhece luva, tá? Porque era um problema que existia em alguns ventiladores no passado. Vocês são muito jovens. Nem tanto. E eu tinha ventilador que a gente tocava com a luva e ele não conseguia, ele não reconhecia, né? Você tinha que tirar a luva para mexer nele. E ele não tem esse problema, ele com a luva vai bem. A única coisa que a gente pede é só para não ir com caneta, né? Porque aí acaba. Mas isso para qualquer tela touchscreen, né? Para não ir com caneta direto que acaba danificando a tela. Fora isso, não tem problema nenhum. Ele tem um botão, e vocês vão ver para que serve. Ele serve para selecionar e confirmar. Só. Não tem mais nada, só isso. Tá? O resto é tudo na tela. Aqui a gente tem indicadores de ele está ligado na energia, ele está ligado na bateria interna e ele está ligado na bateria externa dele. Ele tem uma bateria que dura de 4 a 6 horas, tá? 4 a 6 horas, a gente está pensando em parâmetros médios. É um paciente que tem uma PINSP de 20, que tem um PIP de 5, parâmetros assim, né? Tranquilinhos. Por isso que, às vezes, quando o paciente pergunta, pelo menos no Vitaler, a gente reluta, assim, no Vitaler direto para o paciente, a gente reluta um pouco em falar em horas. Porque eu brinco que é assim, né? Você fala, de 4 a 6. Aí deu 3 horas e 59 minutos, o paciente já quer trocar o equipamento. Então, depende dos parâmetros. Então, se você tem um paciente que é muito alto, que está usando pressões muito elevadas, a bateria ela pode diminuir o tempo, sim. É claro que ela não pode durar meia hora, não faz sentido, né? Mas ela pode não estar durando exatamente 6 horas, ela pode estar durando 5, ela pode estar durando 4, ela pode estar durando 3,59, tem essa variação, tá? As manutenções preventivas que são feitas, né? Quando o Aeroquit vai lá e tira o aparelho, coloca outro lugar e tira e leva para a área técnica, uma das coisas que é feita é exatamente a troca da bateria, né? A gente troca preventivamente a bateria, então, porque a bateria tem um tempo de vida útil de mais ou menos 2 anos. A cada 2 anos a gente faz a troca, porque a cada 2 anos ela começa aí a... Preventivo é a cada 2 anos. A cada 2 anos, isso. É sempre por horas de uso, né? Então, assim, são mais ou menos de 15 a 20 mil horas. Tá. Se o paciente usar constante, 24 horas, dá mais ou menos... Mas a gente considera 2 anos. Tá? E esse filtrinho aqui também troca de tempos em tempos, né? Esse filtrinho aqui, a gente recomenda de 6 em 6 meses, porque se você fizer uma lavagem constante, ele começa a ficar meio feinho, mas é mais porque ele não vai, né? Não tem uma troca mensal para ser feita, nada disso. Mas a cada 6 meses a gente recomenda fazer a troca. Quando o equipamento ele vai com 2 filtros, mas normalmente acaba perdendo, pequenininho e perde, vai no centro, perde, não perde. Tá? Bom,
Ligar. A gente sempre liga aqui atrás. Tá? Então, ele só não vai desligar atrás. Tá? Por quê? Porque para não ter nenhum tipo de risco de desligamento acidental. Então, vocês vão ver que o desligamento dele é feito na tela. Tá? Você tem que confirmar que você quer desligar para desligar mesmo. Tá? Tá vendo? É aqui na tela que a gente desliga. Então, ligar, liga atrás, desligar sempre na tela. Ele é todo redondinho assim, sem aresta, exatamente para não ter nada que pontiagudo no equipamento. Tá? Então ele foi desenhado para ser todo meio redondinho mesmo. Tá? É um equipamento que tem dois tipos, tem a possibilidade de 2 tipos de programação. O que isso quer dizer? Eu posso programar 2 modos diferentes de ventilar o meu paciente. E aí eu posso usar um modo de dia e um modo à noite, por exemplo. Eu tenho um paciente que de dia tem drive, respira bem, de noite hipoventila. E aí a gente usa um modo de dia, um modo mais espontâneo de dia e um modo mais controlado à noite. Então ele te dá aqui, essa aqui é a tela paciente, tá? É a tela família que a gente fala. Então é a tela que ela tá travada. Então aqui, quando a família estiver olhando, eles vão conseguir olhar essa tela. Eles vão ter acesso a essas informações. O que tem aqui, ó? Tá vendo que tem uma casinha? A casinha é para dizer que esse é o modo casa, né? Modo família. Aqui eles não vão conseguir mudar parâmetro, por exemplo. Aqui ela está travada para parâmetro. Aí ele tem a bateria, tá? Dá pra ver? Aqui ele tem a bateria. Então ela está carregando. Quando ela tiver ele está bem descarregadinho. Porque ele veio no carro, então sei lá, a gente usou, descarregou. Quando ele estiver totalmente carregado, ela fica toda verdinha. Aí quando ele vai descarregando, ele vai perdendo as faixinhas. Quando ele tiver faltando 50 minutos para acabar a bateria interna dele, ele alarma, tá? Ele dá um alarme. Favor conectar a rede elétrica ou uma fonte de energia. Mas é um alarme só. Ele alarma e aparece na tela. Aí se você... em 50 minutos dá tempo de eu chegar na minha casa. Quando faltar 25 minutos, ele alarma de novo, tá? Então, por favor, conectar a rede elétrica, faltam 25 minutos. E a corzinha vai ficando vermelha, né, de prioridade, e a bateria vai ficando vermelha também para mostrar que a bateria está acabando. Então não tem muita desculpa de falar, acabou, eu não percebi, eu não soube. Ele alarma, tá? Para mostrar para você o tempo que falta de bateria, com 50 e com 25 minutos restantes. Se ele descarregou totalmente, descarregou tudo, quanto tempo vai demorar para ele carregar a bateria de novo? 4 horas e 15. É claro que se eu ligar ele aqui, ó, aqui ele está totalmente descarregado. Ele vai ventilar, né? Não tem problema nenhum, ele vai funcionar. Se chegou na casa, ligou na eletricidade, ele vai ventilar. Mas para a bateria interna carregar toda, 4 horas e 15, tá? Existe uma possibilidade de ter uma bateria externa, que é uma bateriazinha, assim, desse tamanho, mais ou menos, um pouquinho mais gordinha, parece um tablet gordinho, assim, que você pode usar e conectar, e aí ela te dá mais 6 horas. É uma opção para quem quer. Então eu falo que a gente tinha uma paciente no Vitaler que ia para a escola e ela usava essa bateria para poder ter mais 6 horas de segurança, né? Ela chegava na escola, ela conectava na eletricidade, mas para ter segurança ela tinha uma bateria externa. E aqui, se vocês forem reparar, ó, eu tenho o programa 1, tá? Que a gente programou no outro treinamento. E vamos supor que o paciente está ventilando no programa 1, tá? Então tá aqui. Tá ventilando. Aí a casa, 8 horas da noite, hora de trocar. O paciente dormiu, eu vou lá e eu troco para o programa 2. Tá? Então, é só trocar de um para o outro, ó. Eu venho aqui, confirmo e ele troca. Tá? Então, se vocês quiserem fazer 2 tipos de programação, ele tá reclamando porque tá sem a linha... vou desligar ele aqui. Vou colocar em pausa. É porque esse programa, na verdade, ele é um suporte, por exemplo, você põe um paciente no banho e logo após um banho o paciente fica um pouco mais cansado. Você pode deixar lá para o enfermeiro que vai estar lá na casa. Aqueles 10, 15 minutos ou 20 minutos pós-banho,
muda o programa porque você aumenta um pouquinho mais os parâmetros para o paciente poder ficar mais estável e aí depois você volta pro programa que é o normal dele de atendimento, né? E não tem necessidade de entrar, destravar, mudar parâmetro, nada, porque o físico que teve na casa, quem faz a programação, já deixou programado exatamente para essa situação. Para o caso em que, quero mudar, o paciente está mais cansadinho, começou a hipoventilar, quero mudar. Então você já tem essas duas programações que ficam na tela. Opcional, se eu quiser uma programação só, eu programo uma só e somem essas informações daqui, fica só um programa, tá? Na tela do paciente ainda eu tenho tá bem clarinho, não sei se você vai conseguir ver, mas tem um solzinho e uma lua. Caso você queira deixar a tela mais escura ou diminuir o brilho da tela, ele tem essa possibilidade. Quando você aperta o sol, ele consegue reduzir a luminosidade da tela até 30%. Não fica mais escuro do que isso. Se você apertar a lua, ele vai conseguir escurecer totalmente a tela, deixar ela totalmente preta. Eu sempre digo para tomar bastante cuidado com essas opções, porque às vezes você faz isso e a casa toma um susto porque acha que o equipamento parou de funcionar. Né? Ele não para de ventilar, mas de repente a pessoa chega, vê o aparelho desligado, toma um susto e acha que aconteceu alguma coisa, né? E aí fica aquele desespero. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu já vi aplicar isso em pacientes com ela que ficavam muito incomodados com aquela tela brilhando. Então tinha casa muito bem orientada que diminuía essa função fica destravada. Fica, na verdade, assim, você regula e depois você habilita ela ou não para o paciente. Tá? Ela pode ficar travada. Então, assim, a gente só habilita ela lá na tela destravada. Então, agora, por exemplo, ela tá travada porque ela tá travada na tela de programação. Tá? Então, não é uma coisa que a casa pode ir lá e ficar mexendo. Tá? Então, são coisas que... esse tipo de coisas você tem que combinar com a família. Ser muito bem conversado, exatamente, orientado, isso, porque não pode fazer e de repente vem a pessoa não sabe o que aconteceu e aí vira né, vocês sabem como é que é. Aqui é o cadeadinho, ó, tá mostrando que ele tá travado, né? O histórico, então eu consigo ver o histórico de alarmes na tela. Então, eu quero saber, mesmo sem destravar, eu quero saber quais foram os últimos alarmes que foram tocados. Então, eu consigo ver aqui. Observância, o que é observância? O Monal, na tela, ele grava de 24 horas, as últimas 24, até 6 meses atrás. Tá? Então, ele vai gravar as informações, pressão média, frequência respiratória média, as informações médias que o paciente fez de 24 a 6 meses. Você pode selecionar a data que você quer e aí ele vai te dar a média daquele período. Mas ele só consegue calcular a média desse período se o seu paciente usar pelo menos 12 horas contínuas o equipamento. Tá? Então, se o paciente usa 3 horas para exercício, por exemplo, você já não vai ter essa média, porque é um tempo muito curto, ele não consegue calcular, ele não calcula. Tá? Então, aqui ele tem 12 horas, 24 horas, eu posso aumentar esse prazo. Eu não quero 24, eu quero do dia 3 a 3 do 5. Você consegue isso, desde que o paciente tenha usado no mínimo 12 horas contínuas nesse período, tá? E isso dá para olhar na tela paciente também. Girar 180 graus, mas ele pede para confirmar, tá vendo? Ele gira, mas ele gira se você falar, não, realmente eu quero girar, eu não saio girando aí só porque encostou a mão, né? Porque tinha isso, falar, mas que medo, né? É sensível, qualquer coisa eu bato a mão e ele vai acontecer alguma coisa. Não, você tem sempre que confirmar a informação. Então não tem o risco de você bater a mão e alguma coisa mudar. E aí você tem o menu, que aí é o menu paciente, que o que você vai conseguir fazer? Mudar a data e a hora, mudar e transferir dados, tá? Então se a gente colocar o pendrive, ele tem a opção para transferir. É isso, tá? Ok. Tudo bem? Essa é a tela que vai ficar para o paciente. Vamos destravar. Primeiro que eu apertei o cadeado, aí ele perguntou e falou, a tela tá bloqueada, você quer destravar mesmo? Então eu quero destravar. Aí ele fica um tempinho com a tela preta mesmo, tá? É normal. Agora ele tá na tela programação. Agora ele tá na tela em que eu vou entrar para programar parâmetro, para programar modo ventilatório. Então, a primeira coisa é eu selecionar o tipo de paciente que eu quero. Se eu tenho um adulto ou se eu tenho uma criança. O que a gente recomenda? Para crianças que fazem volume corrente até 100 ml, a gente recomenda circuitos de até 15 milímetros.
Acima de 100 ml, 22 milímetros, tá? Aí, acima de 2 ml, normalmente é criança, 15 milímetros, acima de 100 ml, idade que for, já 22 milímetros, que é esse circuito aqui, ok? Quando você seleciona, vamos supor que eu vou selecionar um adulto, o que muda nessa seleção? O que muda na programação? Na verdade, ele muda os ranges de parâmetros. Então, por exemplo, se eu selecionar uma criança, ele vai colocar que o limite de volume é de 50 até 500. Se for um adulto, ele vai colocar que o limite de volume é de 100... Liguar. Tá quente, né? Que o limite de volume é de 100 até 2.000, até 2 litros, 2.000 ml. Né? Então muda o parâmetro, mudam os ranges de frequência. Porque entende que criança faz frequências mais altas, criança faz volumes mais baixos, então ele só muda os ranges de alarmes, mas ele não faz nenhuma pré-programação para você, tá? Ele só vai mudar isso. Aqui então eu apertei adulto, aí ele vai abrir os parâmetros, os modos ventilatórios. O que o manual faz? Assisto controlado da pressão, assisto controlado do volume, SMV, pressão suporte, e CPAP, pressão suporte e CPAP no modo não invasivo, tá? Mas eu tenho um paciente, isso acontece com ela, a gente tem paciente em São Paulo assim, que tá naquele borderline, né? Que tá naquele momento que não quer fazer tráqueo, mas que já tá, né? Não tá conseguindo segurar só na máscara, e aí usa a máscara full face a maior parte do dia. Só que a máscara, a full face, né? Aquelas da Philips, elas precisam de uma pressurização muito grande para você conseguir manter, né? Precisa estar bem pressurizada. BiPAP, normalmente, mesmo os BiPAPs que vão até 40, às vezes não conseguem pressurizar o sistema, a máscara e a via respiratória do paciente. Então, você coloca um ventilador. Mas é mais caro, mas você precisa de um equipamento que dê uma pressão maior. O manual vai até 50 centímetros de água de pressão. Então, para esse tipo de paciente, ele consegue manter tudo pressurizado. Então, você pode usar no modo não invasivo todos os modos que estão presentes no invasivo também. Tá? Para esse tipo de paciente. Ou SMV também. Pode. O que vai mudar? Vai mudar um pouquinho a sensibilidade, tá? Ele fica não tão sensível, porque é um paciente que está respirando sozinho, então né, ele impõe uma sensibilidade diferente. E ele entende que vai existir uma fuga de até 15 litros por minuto. Porque tá na máscara, né? Mesmo fazendo a leitura do porto expiratório da máscara, ele entende que vai ter um vazamento inerente à máscara, né? É muito difícil ler uma máscara que não tem nada de vazamento. Então, até 15 litros por minuto, ele não vai alarmar. Ele vai entender que no modo não invasivo é um vazamento considerado normal. Acima disso, aí ele vai falar, não, tem que ajustar porque tá tendo vazamento, tá? Isso para paciente que está usando um modo não invasivo, um modo máscara, modos normais na não invasiva, tá? E você vai programar do mesmo jeito que programaria o invasivo, tá? A mesma coisa. No modo invasivo, muda nada, vocês viram, ele continua com os mesmos parâmetros.